Baruchim Rabaim, sejam todos bem-vindos, graça e paz. Faz algum tempo que eu não posto vídeos aqui no canal, mas estamos de volta. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, Teologia e Missão, se inscreva agora mesmo. Tá esperando o quê? Se inscreva e ative o sininho das notificações para receberem conteúdos novos aqui do nosso canal, ok? Falaremos um pouco sobre a kenosis, o autoesvaziamento de Cristo, sua humilhação, e a partir disso falaremos um pouco sobre uma comunidade kenótica. Filipenses 2,7 diz: Antes a si mesmo se esvaziou, kenosis, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Muito bem. A maior de todas as humilhações. Observem que o Cristo é Deus, no céu adorado por todas as classes de anjos e seres que o Pai criou pelo seu próprio poder. João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A kenosis, ou seja, a humilhação, o autoesvaziamento de Cristo, não é uma coisa fácil de se entender. Não é tão simples assim se entender. Inclusive a kenose, ela divide a opinião de muitos teólogos. Porque o verbo que foi se encarnando e se encarnou em Jesus de Nazaré, passando pelo processo da gravidez de Maria, pode se entender também como um antimilagre, o da regressão. Vamos tomar como exemplo a vida humana, mas na perspectiva da vida que vivemos em Cristo. Todos nós almejamos sair desse corpo e habitar com o Senhor para sempre, conforme o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, 51 a 56. Esse milagre pode ser chamado de progressivo, porque ter o corpo transformado é o que todos os verdadeiros cristãos esperam no dia de Cristo. Porém, na kenosis, ou seja, no esvaziamento de Cristo, é o Cristo que também é Deus, vindo em forma humana habitar o judeu chamado Jesus, que era um nome comum na época. Isso foi um antimilagre, foi um processo regressivo e não progressivo. Ainda para completar, ele nasceu de uma virgem para complicar a cabeça de cientistas, exegetas e intérpretes da Bíblia de todos os tempos e em todos os lugares. Algo somente aceito por fé, não sendo objeto de discussão científica. Ele se esvaziou, ou seja, ele deixou de lado a igualdade ou a forma de. Ou seja, Cristo privou-se de qualquer tipo de força ou poder só para experimentar ou se revestir da nossa humanidade. O seu esvaziamento revelou ao mundo o verdadeiro sentido da humanidade. Por isso Cristo é chamado de o segundo Adão. Porque só Deus, na pessoa de Cristo, poderia resgatar a imago Dei, a imagem de Deus que o primeiro Adão havia perdido por causa do pecado. A humanidade de Cristo tem sido banalizada por muitos e há muito tempo, tanto dentro como fora da igreja. Muitos porque creem apenas em Cristo como sendo Deus. E outros nem na humanidade dele creem. Outros porque não conseguem entender que Deus, sendo Deus, veio em forma humana. Outros ainda não conseguem absorver a ideia de que o Cristo veio na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas essa é a verdade bíblica. Tanto o seu esvaziamento quanto o seu nascimento virginal quebrou todos os paradigmas e rótulos possíveis. Foi humano para perceber as dores, agonias, agruras da existência humana. Óbvio que, como Deus, ele sabia, mas como homem, precisava do processo natural da gestação, nascer, viver e morrer como homem. Ele jamais teve medo de mostrar sua humanidade.
ele identificou-se totalmente conosco, por isso mesmo Cristo foi chamado de o Deus conosco, o Emanuel. Que talvez tenhamos uma melhor percepção dessa palavra Emanuel na língua inglesa, Immanuel. Ou seja, El é a partícula no hebraico para Deus. In quer dizer dentro em inglês, man é homem, Deus dentro do homem. E a partir disso, sim, ele nos torna participantes da sua natureza, a partir do Cristo em nós. Por isso, Paulo, escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz, abre aspas para o apóstolo Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, fecha aspas. A palavra criatura vem da palavra grega ktisis, que quer dizer criação. Ou seja, a partir do momento que Cristo entrou em nossas vidas, ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo na promessa, nos fazendo participantes da sua natureza e da sua glória, da glória que ele tinha e tem com o Pai. E a partir disso nasce uma comunidade quenótica, que se esvazia para servir a Deus e ao próximo. A comunidade quenótica existe com esses dois propósitos. Primeiro, para glorificar a Deus, porque essa é a primeira missão da igreja. A igreja existe para glorificá-lo, para torná-lo conhecido. Primeiro glorificá-lo, depois torná-lo conhecido. Ou seja, quando você está comungando na pessoa de Cristo, visto que ele já está em você e você está em união com Cristo, porque essa é uma doutrina bíblica. Paulo apresenta essa doutrina em Romanos capítulo 6, em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, a nossa união com Cristo. Já estamos unidos a Ele. E a partir disso, sim, é que nasce uma comunidade quenótica. Uma comunidade que se esvazia, que se humilha para servir ao Senhor e servir ao seu próximo. Que Deus nos abençoe, fiquem todos na paz e tenham todos um excelente dia.